noite. Oremos. Pai querido, louvamos o teu nome nesta noite de quarta-feira, 13 de setembro de 2023, apresentando as nossas vidas, apresentando esta rica oportunidade que temos para estudar a tua santa palavra no formato online. A distância geográfica é vencida, é superada por este meio de comunicação e queremos te agradecer por este privilégio. Por favor, Senhor, abençoa aos teus filhos, às tuas filhas, que com muita alegria e disposição estão aqui para aprender mais da tua santa palavra. Ajuda-me a mim, iluminando a minha mente, meu coração, derramando do teu Espírito sobre mim, sobre os meus irmãos e irmãs, para que também com alegria abram seus corações e mentes para receberem a tua palavra. Espírito Santo, nos guia, nos orienta nesta noite. Fala-nos, ministra-nos de uma forma poderosa, de uma forma profunda. É a nossa oração que a te fazemos, agradecidos no grande, maravilhoso e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, aqui estamos, pela graça e misericórdia do nosso Deus, na nossa segunda aula desta que é a matéria da teologia do obreiro. Este é o curso básico em teologia. Peraí, pastor, que entrou um negócio. Ô, Vitor, entrou Bíblica Bereia, tá? Como é que eu faço para tirar Isso, ele? é a nossa irmã ali, a nossa nova aluna. Vamos daqui a pouquinho apresentá-la. Como é que eu faço para É tirar ele? benção, né? É a primeira vez que ela está se ambientando a um curso online, tá diferente. Meus irmãos, Porque aí nossa está... entrou um Sim, quadrinho aqui, pastor. Vou ver como é que eu tiro ele, que está cobrindo. Pode ir esse azul? perfeito. Gostaria de apresentar aqui a nossa irmã Aí, saiu. Célia Perini. Aí está a nossa irmã Célia Perini, a nossa nova aluna ali da cidade de Danbury, estado de Connecticut. Irmã Célia, dá um tchauzinho aí para o povo conhecer. Isso. Paz do Senhor, irmãos. Esta simpática serva do Senhor, né? Batalhou bastante, está aqui, graças a Deus, para estarmos todos juntos lutando em prol do crescimento da palavra de Deus. Ainda temos mais 3 alunos que estão para chegar, na verdade, 4, né? 1, 2, 3, 4. Seria a irmã Alain e a esposa, Alain e Isabelle, irmã Fernanda, que avisou que vai chegar atrasado, na verdade 5, né? Irmã Isabel e a pastora Darlete, que até o momento não deram sinal, né, de vida, assim, dizendo se vão ter algum problema ou não, mas tudo bem. Confiamos que estarão vindo aí no caminho. Vamos para a nossa apostila, por gentileza, página de número 6. Página de número 6. Deus abençoe a todos, irmã Célia, irmã Daniele, irmã Angélica, Kleber, Deus abençoe a todos. E vamos aí, com toda a força nessa matéria que promete. Página de número 6, os 12 apóstolos. Vamos entender à luz da palavra de Deus os apóstolos bíblicos. Como eu já falei na aula passada, hoje em dia se usa muito a questão de apóstolos, igrejas, ministérios. De um tempo para cá decidiram levantar apóstolos. Eu costumo dizer, eu não batalho, eu não combato, eu não vou contra a quem está sendo separado ou foi separado como apóstolo. Entretanto, se me perguntam se tem encaixe na Escritura Sagrada, enquadramento na Bíblia Sagrada, eu digo como está na Bíblia Sagrada. Agora, cada um, infelizmente, tem a sua forma de pensar, o seu conceito próprio, pessoal, certo? E, enfim. Então, nós vamos olhar a visão bíblica dos apóstolos. Nossa irmã Célia perdeu a conexão. Uau, que pena. Irmã Fernanda, seja bem-vinda. Graças a Deus. Eu sei que o arrebatamento não veio. A senhora está aqui, a prova que a senhora está aqui entre nós, né? Se tivesse vindo, a gente estaria em péssimos lençóis. Maus lençóis é pouco. Estaríamos em péssimos lençóis. Mas graças a Deus que ainda o arrebatamento não veio. Vamos então entendermos a visão bíblica dos 12 apóstolos. Número 1, a procedência
dos primeiros apóstolos eram galileus. No conceito judaico, Cristo não nasceria na Galileia e nem de lá surgiriam profetas. Está lá em João 7:41 ao 52. Jesus não chamou seus discípulos da corte herodiana, como lemos na Escritura, primeira carta de Coríntios 1:26. Não os escolheu de Jerusalém, dentre os principais sacerdotes e anciãos, mas da Galileia, exceto Judas Iscariotes, que era natural da cidade de Quiriate, de onde deriva o seu nome. Que interessante, né? Os apóstolos que Jesus chamou do norte de Israel, de uma região, por sinal, muitíssimo discriminada. Entendam isso aqui, tá? A Galileia era muito discriminada por todos os judeus, por ser, primeiro, uma região de pessoas muito pobres. Praticamente 80% a 85% dos galileus, segundo o pano de fundo histórico, quando estudamos o pano de fundo histórico, eles eram quase que analfabetos ou semi-analfabetos. Tinham um nível de escolaridade muitíssimo baixo, tá? E não falavam o hebraico. Esse é outro detalhe bastante interessante. Dominavam o aramaico, claro, por serem pobres, nível de escolaridade muito baixo, ou quase nada em alguns casos, e não falando o hebraico. É claro que os galileus foram considerados a escória da sociedade judaica, né? O restolho da sociedade judaica. Então, não haveria no plano humano possibilidades de escolha para apóstolos, né? Porque no conceito judaico, um apóstolo teria que vir de uma cidade de elite, de pessoas com uma formação mais estruturada, entende? Ou seja, Jesus deixa claro que ele chama para servir a ele quem? Os improváveis. Então, eu acredito aqui que cada um de nós fomos improváveis, não tínhamos. Pastora Darlete, bom ver a senhora, mudou o panorama, né? Sempre é bom mudar o panorama, né? O pano de fundo está diferente, mas tá bonito, tá bonito. Parabéns. Temos aqui a nossa irmã Célia, ela foi e voltou. Irmã Célia, bem apressadinha, foi e voltou, mas graças a Deus que A luz voltou. acabou, pastor, aí acabou a internet. É vitória na terra, isso já acontece comigo. E é muito desagradável. Quando acaba a luz, papai do céu, só Jesus para nos socorrer. Mas que bom que foi e voltou. Mas como eu falava a vocês, irmãos, a procedência dos apóstolos. Jesus chamou os apóstolos do lugar mais improvável que você possa imaginar, da Galileia, né? Gente muito pobre, gente de escolaridade muito baixa e ainda não falavam o hebraico, dominavam predominantemente o idioma aramaico. Aquele que vocês devem se lembrar que o aramaico foi introduzido pelos samaritanos, né? Naquela época do exílio de Israel na Síria, aquele espaço vazio da nação de Israel foi ocupada por tribos nômades que deram origem no futuro aos samaritanos. Depois do exílio assírio, quando os israelitas regressaram para Samaria, deu um conflito, né? Porque encontraram o quê? Um grupo totalmente estranho habitando a terra. Aí começa a rivalidade entre judeus e samaritanos, né? Como algo parecido nos dias de hoje, né? Um conflito entre árabes e israelenses, né? Por isso que eu estou deixando bem claro que quando Jesus chama os apóstolos, a origem deles é estranha, dentro do conceito judaico, mas não dentro do conceito de Deus. 1.2. As qualidades dos primeiros apóstolos. Como eram os primeiros apóstolos? Olha que interessante. Jesus primeiro chamou 2 pares de irmãos, Pedro e André, Tiago e João, de acordo com Marcos 1:16, 20. Eles eram discípulos de João Batista e foram submetidos ao batismo do arrependimento.
Os mais dispostos a seguir a Cristo aceitaram de bom grado as regras da nova vida de fé. Além disso, compunham duas famílias estruturadas que trabalhavam juntas, ou seja, tudo novo para aqueles indivíduos que estavam sendo chamados por Jesus. E o de tudo de novo que este grupo, né, esses dois grupos, ou esses dois pares de irmãos viveram, foi o batismo do Passaporte, hein, arrependimento, porque neguinho? eles não conheciam, né, o batismo do arrependimento. Então, interessante a qualidade desses primeiros apóstolos. Depois nós temos um outro detalhe que também nos chama bastante a atenção. Olha só, está aqui no 1.3. Eles exerciam uma profissão modesta. Olha que interessante. Eram pescadores, uma vez que procediam da Galiléia, claro, normalmente pescadores. Cristo não despreza o homem por exercer uma profissão humilde. Quem estiver pronto a trabalhar e aprender será útil à causa do Mestre. Jesus nunca, jamais, quando chama, ele discrimina o status social, ele discrimina a preparação escolar. Nós ouvimos muitos jargões, né? Deus chama aos não capacitados, capacita fulano e tal, mas nós temos que parar para olhar à luz da Bíblia se estes jargões se encaixam com a palavra de Deus, porque tem jargão que vou te contar, e o povo dá aleluia, glória, mas não tem base bíblica, então temos que parar para ouvir e conferir se esses jargões, esses provérbios, né, que o povão fala muito por aí afora, tem enquadramento, tem encaixe dentro da palavra de Deus, né? E hoje, infelizmente, por não se investigar a fundo este livro, o povo está dando aleluia, glória a Deus para qualquer espirro. E isso é perigoso, irmãos. Por isso que, humildemente, quando Deus falou conosco há quase um pouco mais de 3 anos para abrirmos esta escola, não porque pretendíamos ser a melhor das escolas teológicas, mas quando Deus fala ao nosso coração, Academia Bíblica Bereia, e o nome Bereia, se você se lembra, está lá ligado com Atos capítulo 17, versos 10 e 11, né? Os bereianos, né, que eram naturais de uma pequenina cidade da Grécia, eles eram mais nobres que os de Tessalônica, ou seja, eles conferiam na escritura o que Paulo e Silas estavam, né, ensinando ali na sinagoga da cidade de Beré. Então, onde eu quero chegar? Que hoje está faltando o espírito de bereano. O que faz o bereano? Ele investiga, ele vai lá, está batendo com a Bíblia, está batendo com a palavra, glória a Deus. Então, o bereano não solta um glória sem primeiro investigar aqui. Bateu, encaixou aqui dentro, aí eles soltam glória. Mas os tessalonicenses dão glória para qualquer espirro, e isso, infelizmente, não é bom, é perigoso. Mas vamos lá. Como já falei, os apóstolos eram pescadores, e aqui repito de novo: Cristo não despreza o homem por exercer uma profissão humilde. Quem estiver pronto a trabalhar e aprender, claro, será útil à causa do Mestre. Virando a página. Na aula passada já começamos a falar sobre chamada. Chamada, até nossa irmã Angélica Bonjú, ali de Martas Vinhas, fez umas interessantes abordagens, né? E perguntas e colocações sobre a importância da chamada. Antes de eu entrar mais a fundo nessa temática, né? Porque já que estamos falando da teologia do obreiro, ou seja, quem é o obreiro à luz da palavra de Deus. Hoje nós vemos muita gente com vontade de trabalhar na igreja, mas na verdade algumas delas, elas querem, e eu não falo isso por julgar ou por discriminar ou por generalizar, me compreenda, por favor. Algumas delas, e por que não dizer a maioria, elas querem cargos, elas querem títulos para serem aplaudidas, para serem reconhecidas, não é?
para serem ovacionadas, para serem elogiadas. Irmãos, nós podemos servir a Deus sem cargos, sem títulos. Não é? Não precisamos de um título de missionária, de diaconisa, de pastora. Ok, quando Deus dá o chamado, glória a Deus, aleluia. Quando Deus dá o chamado é outro assunto. Mas se Deus não dá o chamado para ocupar certas funções na obra de Deus, será que ficamos impedidos de servi-lo? Resposta: não, não. Eu conheço irmãs que nem missionárias ou diaconisas são, mas olha, coloca no chinelo. Há muitas servas de Deus que estão aí com o nome de diaconisa, missionária, serafina, querubina, semideusa, apóstola, entende? Gente, e parece que nas redes sociais o olho cresce, né? Quando você vê um cartazinho, né? Apóstola fulana de tal, serafina fulana de tal, querubina fulana de tal. Parece que o nome é uma forma de chamar a atenção e não a chamada que está sobre a pessoa. Então, nós vamos entrar agora nesse aspecto bem a fundo. Qual o peso da chamada de Deus na vida de um obreiro? Aí nós vamos entender à luz da Bíblia que muita gente na igreja, mas muita, não é pouquinha não tem chamada. Que isso, pastor? O senhor está julgando? Não estou julgando. Eu estou avaliando à luz da Bíblia. Então, nós juntos, à luz da Bíblia, vamos chegar a essa conclusão. Vamos lá, número 2, página 7, a essência da chamada. Todas as palavras de Jesus eram plenas de objetividade. O que quer dizer? Jesus, quando falava, olha só, presta atenção, Jesus fazia assim, ó. Ele não falava direto, bum. Jesus dava a voltinha? Não. Eu posso dar voltinha. Qualquer um de nós, querendo ser bom diplomata e até um bom político, se posso assim dizer, vamos dar voltinhas. Mas Jesus não, Jesus era direto. Pum, jogava direto. Se era para confrontar o pecado, ele confrontava o pecado. Se era para chamar atenção, ele chamava atenção. Com amor, claro, porém com energia, com determinação. Então, Jesus trabalhava com muita objetividade, como podemos constatar em cada frase. Por exemplo, lá em Marcos 1,17. Olha o que Jesus nos fala lá em Marcos 1,17. Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Isso na cabeça dos discípulos deve ter soado, não é? Estranho, né? Vinde a mim, até aí tudo bem, que eu vos farei pescadores de homens. Isso com certeza deve ter batido estranho, deve ter batido difícil na cabeça dos discípulos, né? Ser pescador de peixe é normal, mas pescador de homem não estou encaixando. Tem um negócio aí meio estranho. A princípio, soou estranho isso na cabeça dos discípulos. Vamos entender isso aqui, em 3 partes, esse texto. Vinde a mim. Letra A. Vir a Jesus é condição essencial para alguém seja enviado a pregar o evangelho de Cristo. Então, para pregarmos o evangelho de Cristo, nós precisamos ter o chamado, vinde a mim. Se Jesus não deu esse chamado, fica quietinho onde você está, tá? E o primeiro chamado que cada um de nós recebemos é o chamado para a salvação. Esse é o primeiro. No momento que eu recebi, você já recebeu o chamado da salvação, é questão de tempo. Jesus mesmo disse, ficai em Jerusalém até que do alto sejais o quê? Incompleta o texto. Revestidos de poder. Revestido de Até que do alto sejais revestidos de poder. Olha só, Jesus dá ordens, e bem claras. Ficai, ide, vinde. Estão percebendo? Jesus trabalha com ordens bem diretas, bem objetivas. Quando Jesus disse fica, obedeça, fique. Quando Jesus diz vinde, vai até ele. Quando Jesus diz ide, vai embora, solta, não segura não. Mas se ele ordena ficai,
quer dizer que temos um tempo, que temos que ficar. Mas qual é o objetivo do ficar? Ser revestidos de poder. Letra B. Eu vos farei. Nenhum homem por si mesmo pode elevar-se à categoria de ministro de Cristo, pois ele sabe, pois ele mesmo disse, Jesus disse o seguinte, ó, sem mim nada podeis fazer, João 15:5. O homem nada pode receber sem que do céu lhe seja dado. Irmãos, eu fico de boca aberta. Assim, comecei a ficar de boca aberta hoje, eu estou conseguindo fechar a boca. De um tempo para cá, está sendo normal. Você vê no YouTube, nas redes sociais, só vi isso uma vez, aqui na América, há 14 anos, e fiquei horrorizado. O que, pastor? Obreiros se ungindo a si próprios, ou se promovendo, ou se ordenando a si próprios. Eu vi há 14 anos, não vou dizer aonde, foi no norte, aí no norte, um determinado ministro, aliás, um obreiro, né? Era um diácono, estava tudo bem, o pastor deu a ele oportunidade para trazer uma saudação, daqui a pouco ele pega uma botija de óleo e joga na própria cabeça, e diante de toda a igreja. Eu me proclamo agora ministro do evangelho, pastor. Ó, o pastor apagou o microfone e tentou tirá-lo do púlpito. Foi um escândalo dentro da igreja. Houve uma agitação bem estranha. Dias depois, eu vim saber que ele abriu uma igreja e conseguiu, daquela igreja da onde ele estava congregando, puxar mais de 80 pessoas. Então, o que você chega à conclusão? Que eu cheguei à conclusão que aquelas 80 pessoas que ele conseguiu puxar já estavam cientes do que ele iria fazer naquele momento, que para o pastor da igreja e para vários outros membros da igreja soou como uma coisa louca, uma coisa absurda. Mas não se assuste, não. Eu me assustei há 14 anos. Depois eu comecei a ver isso 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 vezes. Que isso, pastor? Então, quando eu vejo hoje o negócio disso acontecer, eu fico calmo. Ó. Estamos nos últimos dias, irmão. Jesus está para voltar. E a coisa não vai melhorar, não. A coisa vai piorar. Então, não se assuste. Quando você vê alguém aí numa igreja, que Deus tenha misericórdia de você, caso você veja isso ao vivo e a cores, é chocante. De repente, lá o camarada se unge a si próprio, a serafim, a querubim, a semideus, a patriarca. É uma coisa assim, sem explicação. Ou seja, tem uma explicação. O ser humano, ele precisa provar, não todos, claro, provar que ele é melhor ou maior do que os seus irmãos. Mas Jesus não nos ensinou assim. Jesus nos ensinou a valorizar o outro mais do que a você próprio. É como eu estivesse olhando ali para o Kleber. Não, o Kleber definitivamente é melhor do que eu. O Kleber está acima de mim. Estou falando sério, gente. Quando eu for a Massachusetts, vou dar um abraço nesse homem, vou dizer, Kleber, que bom ter te conhecido. Você é melhor do que eu em tudo, mais jovem, mais bonito. Está mais pertinho de Jesus. Assim nos ensina a palavra de Deus. Temos que olhar para os nossos irmãos superiores, acima de nós. Isso não é uma hipocrisia, isso não é uma falsidade, é a visão que Cristo coloca em cada um de nós, né? Para entendermos a importância de uma palavrinha que hoje se tem muito no campo da teoria, humildade. Tanto que interessante, né, que se fala da humildade e da falsa humildade. Então, que Deus nos ajude a entender isso. Quem faz em nós é Cristo. Nós não temos autoridade e poder de fazer nada sobre nós mesmos sozinhos. Terceira parte desse texto, desse versículo. Vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. Jesus não os chamou apenas para proferirem belos discursos, escolheu-os para participarem de seu plano de salvação. Pescadores de homens significa ganhadores de almas para o reino de Deus, significa priorizar sobre todas as coisas o reino dos céus.
Vamos nesse texto que Jesus não escolheu seus discípulos para viverem uma vida cômoda, cheia de regalias. Chamou pescadores, homens experientes no trabalho árduo e de riscos constantes que exigia coragem para enfrentar os perigos e vigilâncias para evitar possíveis tragédias. Essas condições determinam o perfil de um homem chamado por Cristo nos dias atuais. Tem que ter disposição para trabalhar e libertar os escravos de Satanás e também vigiar para não serem laçados nos seus ardis. Hoje estamos vendo homens que querem aplauso, posição, reconhecimento e querendo ser servidos. Mas não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a servir. Número 1, aplausos é só para ele. Glória, honra, reconhecimento, majestade é só para ele. Mas hoje parece uma doença. Quanto mais reconhecimento, eles querem mais, querem mais. E hoje tem uma febre, não é errado o que eu vou dizer, entenda bem, que os líderes querem números nas suas igrejas, como o crescimento numérico fosse significar algo de grande importância. Sabe por quê? Eles querem projeção dos seus nomes e dos seus ministérios, não projeção do evangelho. John Wesley, certa feita, disse: prefiro ter 20 membros na minha igreja, mas 20 membros que tenham qualidade. Não persigo quantidade, porque a qualidade muitas das vezes não está na quantidade. E é verdade, irmãos. E hoje os homens querem quantidade. Não, eu sonho para uma igreja de 1000 membros. Se é da vontade de Deus, se não é para levantar o ego, ele vai dar uma igreja de 1000. Mas Deus é misericordioso. Ele olha, não, camarada, aqui é uma igreja de 1000 membros para levantar o ego dele. Então eu não vou dar uma de 1000, eu vou dar uma de 50. Mas eu vou trabalhar para que seja uma igreja de qualidade. Vocês estão entendendo, irmãos? Que Deus trabalha pela qualidade do obreiro, não é pela quantidade. Então, vamos lá. Prontidão dos apóstolos. Como eram os apóstolos nesse aspecto de prontidão? O que quer dizer prontidão? Sem pensar em honrarias, sem temer dificuldades. Eles deixaram suas redes de pescar e prontamente se dedicaram ao labor de pregar o evangelho. É o poder de Deus para a salvação que todo aquele crê. Aliás, a igreja nasceu quando ninguém tinha que se orgulhar. O ministério não é motivo de orgulho e não serve para honrar comodistas, atraídos por interesses próprios. Sua única finalidade é promover o reino de Deus entre os pescadores. Neste caso, o eu desaparece, assim como o ponto de vista, a razão e o legalismo radical. Jesus não veio senão aos perdidos, miseráveis e destituídos da graça de Deus. Ele veio às pessoas que se encontravam fora da sociedade sem condições para reintegrar-se à mesma, assim como a mulher samaritana, a cananeia, os desprezíveis publicanos, os leprosos, etc. Aí estão os textos que nos mostram esses encontros, né, de Jesus com essas pessoas. A prontidão do obreiro, além de empenhar-se inteiramente à obra do mestre, constitui-se também atentar para a necessidade que o pescador tem de Deus, isto é, eu falei pescador, mas é pecador, ok? Que o pecador tem de Deus, isto é, atentar para a necessidade do pecador antes de atentar para as suas faltas. Hoje estamos vendo um evangelho que alguns líderes valorizam mais as coisas do que as pessoas. Isso é completamente errado. As pessoas estão em primeiro lugar, porque são almas que precisam ser cuidadas, dirigidas, orientadas à luz da Bíblia. Ganhar almas hoje é um desafio, acredite. Poucas são as igrejas, e eu falo isso sem medo de errar, sem criticar, não estou aqui criticando, mas está me chamando muita atenção, que de 5, 10 anos para cá, as igrejas nos Estados Unidos, país que aqui estamos, né, já há 23 anos, estão diminuindo radicalmente, drasticamente,
violentamente a sua ação evangelizadora. Graças a Deus, não são todas, mas são poucas que estão envolvidas com o trabalho de evangelismo. É novidade quando você vê uma igreja evangelizando, é novidade quando você vê uma igreja colocando grupos pregando o evangelho nas madrugadas, ou junto dos bares, inferninhos, nos lugares mais, vamos dizer, asquerosos das cidades, né, como Miami, Los Angeles, Nova York. Eu já tive a oportunidade de entrar na madrugada, não é, nesses pontos críticos dessas cidades com grupos de evangelização de algumas igrejas hispanas e americanas. É horrível, gente. Vocês não têm uma ideia o que é você entrar no Bronx na madrugada, 1h30, 2 horas da manhã, numa área de altíssimo nível de criminalidade. Mas ali, se você não sabe, enquanto muitos de nós estamos dormindo, estamos desfrutando de um bom descanso, irmãos, tem dezenas de servas e servos de Deus ali, ó, que passaram dias e dias se preparando com oração e jejum e vão lá no meio da madrugada, vão trazer a mensagem que liberta, que transforma, no meio dos drogados, de prostitutas, de narcotraficantes. Assim eu tenho visto, né? No centro de Nova York, no centro de Boston, já participei de evangelismo em Los Angeles, numa área de alta periculosidade. Eu falo, rapaz, esse povo ama as almas, porque entram no meio perigosíssimo, né? Pastor, por que o senhor fez isso? Não, eu preciso, irmãos, disso. Isso me dá ânimo, isso me dá oxigênio espiritual, porque eu conheci o evangelho numa época, não a melhor de todas, mas numa época que a igreja no Brasil estava em vento em popa, evangelizando nas ruas e nas favelas no Rio de Janeiro. Eu me converti em 1969. Irmãos, que loucura! O povo evangelizava com força, era uma coisa assim. Eram 2, 3 cultos por domingo ao ar livre que cada igreja e congregação no Rio de Janeiro tinha. E era, se vou usar uma expressão muito comum no Rio de Janeiro, né? Era um arrastão, ou seja, era uma quantidade de almas que eram pescadas e levadas na presença de Deus. Se alguém poderia dizer avivamento no Brasil, final dos anos 60, todo o período dos anos 70 e metade dos anos 80, isso eu posso com muita humildade dizer, o Brasil viveu um avivamento. O que é avivamento? Salvação de almas, libertação, transformação de vidas. A palavra de Deus sendo priorizada pelas igrejas. Os cultos de ensino aconteciam ou terças ou quintas, geralmente começando às 7 horas da noite. Se você chegasse 6:50, você não encontrava lugar num templo de 1.500 pessoas. Não sei se a pastora Darlete pegou esse tempo. Era uma coisa assustadora. O povo tinha fome de Deus. Sim, pastora, diga. Eu peguei esse tempo porque eu sou nascido no Evangelho e Olha já posso só. falar que eu não tenho menos de 60, né? Claro. Mas eu tinha 15 anos, eu e minha irmã cantava na praça, pastor. Na praça. Acho que nos anos 80, né? Ou 75, por aí. Então, e hoje a gente fica lembrando, eu e ela, e que nós não tínhamos vergonha. Hoje os adolescentes, tudo tem vergonha. Eu tenho meus filhos, foram adolescentes, e eu vi como que eles também tinham vergonha. E nós não tínhamos vergonha de cantar na praça. E a gente ia para a escola dominical, de 8 às 10h30, depois 2 horas, culto na praça, e 7 horas, culto à noite. A gente ia e voltava o domingo inteiro. Pastora, a senhora evangelizando. do meu time, pastor, a senhora do meu Sou. time, puxa Sabe que eu não sou vida. novinha, né? Mas Já glória a bati. Jesus. Louvo ao Senhor por isso. E louvo porque não participei. Não que eu tenha nada contra ninguém que faça isso, que Jesus chama todos. Deus Todos, é verdade. Deus chama a todos, né? Não é só, não faz acepção de pessoas. Mas louvo o Senhor porque eu já nasci no caminho do Senhor Jesus e pude louvar Ele na minha mocidade,
quando criança, adolescente. Eu era adolescente, eu dava aula dominical, escola dominical para os adolescentes. E a gente tinha os professores que treinavam a gente nas sexta-feiras. Tinha as revistas para você estudar. Nós íamos para a escola aprender, né, para ensinar no domingo. Então, Meu assim, Deus. Você sou, está eu sou falando, grata ao Senhor por isso, eu muito estou quase gratificante. chorando de E saudade aqui, a pastora. minha vida toda eu dediquei ao Senhor, né? Glória a Deus, né? Para a glória do Senhor. Até hoje estou aí servindo o Senhor, para a glória dele. E hoje, com todo. Não é que sejamos aqui saudosistas, mas hoje está tão raro isso aqui nos Estados Unidos. Raro, raro. Acredito que ainda no Brasil tem alguma coisa parecida, ainda, né? Não? Pastor, eu tive lá agora, são Que poucas isso? as igrejas. A igreja que eu fui lá na capital, eles cancelam o culto para fazer um trabalho. O culto ia ser na sexta, eles cancelaram o culto porque ia ter um trabalho no sábado. Aí, de vez de preocupar em ter o culto, em orar mais, eles cancelam o culto por causa de um trabalho para fazer fora. Não, você está brincando. Irmã Fernanda, fala sério comigo. O que é isso? Sério, Isso pastor? onde? Desculpe a pergunta, em que cidade? Está em Contagem. Que isso? Aí, irmã Fernanda, Contagem é Belo Horizonte, você fala? Porque ia ter o trabalho no sábado. Mas essa Uau. Contagem que se fala em Belo Horizonte? É. Eu sou de lá. Quer dizer, sou do Espírito Santo, morei 20 anos em Belo Horizonte. Fui para lá com 10 anos. Isso? Pastor, cancela o trabalho porque ia ter o trabalho no sábado. Aí cancelou o culto. Quer dizer, o visitante que for, não tem como você convidar uma pessoa, porque como que faz? Cancela, né? Não pode. Ele Irmãos, eu não cancelou vou o ao culto Brasil, eu oficial. não vou ao Brasil há 21 anos pela questão dos meus documentos. E Mas é assim alguém. também, quem vai no culto de manhã, normalmente não vai à noite. Tá Hã? muito Meu assim Deus agora. do céu. Quem vai na escola dominical, como já teve na escola Desculpa, irmã Fernanda. Volta a fita. Essa aí eu não entendi nada. Volta a fita. Quem vai na escola dominical não Ah, vai no culto à noite. que isso? Porque já teve na igreja, ué. Já foi na igreja. Mas o que isso tem a ver? Agora me confundiu. Porque Que isso, eles irmã? acham que não precisa, igual era antes. Tá no domingo de manhã, Irmã, tem a escola dominical, e à noite. Ele já serviu ao Senhor. Foi uma vez no domingo, já serviu ao Senhor. ó, eu não Mas quero é o tal fazer dessa negócio, aula. pastor. Antigamente, igual eu falei, tinha escola dominical, culto ar livre 2 horas e de noite. Hoje não, só vai na igreja uma vez. Aqui também, quem vai de manhã já está livre a tarde toda, a noite toda, no domingo, não faz mais nada. Só vai uma Olha, vez, agora a irmã Fernanda está falando aí. eu tenho aprendido na Escritura Sagrada que o domingo É é do o É do quê? Senhor. Senhor. É do É do Senhor. Senhor. O que isso quer dizer? É o domingo todo. É. É o domingo todo. Não é só parte do domingo. Não é umas 2 horinhas do domingo. Não. As 2 horinhas são do Senhor. Temos aprendido que o domingo, de sol a sol, é do Senhor. Mas, infelizmente, mudar essa realidade hoje é quase impossível, porque isso é uma visão muito secularista, não é uma visão minha ou religiosa, é secularista, que elimina o domingo do Senhor. E, na verdade, não é o domingo, são as 2 horinhas. Aí você vai me perguntar, hoje, a geração de hoje, de cristãos, ela tem suficiente base, raiz aqui? Infelizmente, falo com tristeza. Não é que aqui nem eu, nem a pastora Darlete, nem a irmã Fernanda, alguém está aqui para ir, pastor. Esses 3 aí estão no passado, estão ancorados na velha guarda. Não se trata de ser velha guarda. Eu tenho 64 anos, não me envergonho, falo isso para o meu filho, tem 27, ele fica com os olhos arregalados, pai. Então, a maioria das igrejas que não seguem esse, não vou dizer ritual, mas esse tipo de procedimento estão com um pouco a desejar. Você tira as suas conclusões. Mas, infelizmente, hoje estamos vivendo a geração mais raquítica de estrutura deste livro. Um adolescente, eu me lembro, nos anos 70,
conhecia a Bíblia na mesma proporção de um pastor. Você acredite ou não. Um adolescente, um menino de 12, 13, 14 anos, você fazia uma pergunta bíblica para ele no mesmo nível de um pastor, ele sabia te responder. E qual é a razão disso? Bíblia, Bíblia, Bíblia. Irmã Fernanda. Mas hoje, o problema que eu acho muito, né? Hoje em dia, a internet é muito boa, mas a internet tem seus males. Hoje tem muito pastores discutindo Bíblia na internet. Só que o senhor não vê eles com a Bíblia na mão, o senhor não vê eles citarem texto. Cada um cita o que acha, e o pior é que tem multidões que tomam partido. Eu sou do pastor fulano, era igual quando a igreja de Paulo, né? Eu sou de ciclano, eu sou de fulano. E hoje em dia está se repetindo isso novamente. A internet concorda, não a internet em si, a tecnologia em si é uma faca de dois gumes. Sendo bem usada, bênção no planeta. Sendo mal usada, é uma tremenda arma de destruição. E esta arma de destruição tem levado que a falta de identidade. Hoje estamos vendo muitos cristãos que não têm identidade espiritual, identidade escriturística, identidade bibliocêntrica. Mas tudo isso está ligado com o chamado. O chamado Deus dá, mas o homem pode abafar esse chamado. Vamos lá, então, vamos avançar. Pastor, Vamos uma avançar. questão aqui, baseado no chamado. Traz para nós a definição de chamado, propósito e vocação. Vamos chegar lá, vamos subir nos degrauzinhos dessa escada, porque é uma escada longa, mas nós vamos entrar em cada um desses pontos que está aqui dentro da apostila. Vemos nesse texto, que estamos aqui ainda em cima dele, vinde a mim e vos farei pescadores de homens, que Jesus, como já falei, não escolheu seus discípulos para viverem uma vida cômoda, cheia de regalias, não, chamou para eles trabalharem duro, e muito duro, certo? Vou lá na última frase. Tem que ter disposição para trabalhar e libertar os escravos de Satanás e também vigiar para não serem lançados nos seus ardis. Já falei também sobre a prontidão dos apóstolos. Vamos agora, então, à natureza da chamada. A chamada de Cristo para o trabalho pode ser de natureza comum ou específica. Preste bem atenção. O que é comum, que significa geral a todos, e o que é específica, cada um tem o seu. Exemplo, Deus tem uma chamada para a irmã Angélica. É dela, não é do esposo dela. É dela, acabou. Não adianta ela jogar a bola no peito de Leandro Bonjour, que não vai funcionar. A chamada é personalizada, tem o nome dela. A chamada que Deus deu para a irmã Fernanda é dela. Pode ficar pesado, e ela pode ser tentada a olhar para o esposo, meu amor Zandro, pega aí a minha bolinha, a minha peteca. Não, é dela, foi dado para ela. A chamada que Deus deu para o Alain, olha lá, aí Deus dá uma bola de chumbo para o Alain, é a chamada do Alain. Aí, como o Alain é muito carinhoso, vai olhar para a esposinha, ô meu amor, Isabelle, pega aqui, tá pesado. Aí a Isabelle, que é mulher de Deus e conhece a Bíblia, vai fazer assim com o dedinho, não. Cada um com a sua carga, cada um com o seu peso. Vou te ajudar em oração, vou te apoiar, mas o teu chamado é teu e o meu é meu. E vamos trabalhar juntos para aliviar a carga, tanto de um como o outro. Não impede que o casal trabalhe de forma interagida, não impede, muito pelo contrário, eles devem trabalhar, mas vai chegando num ponto que a chamada ela vai ser o quê? Específica. O que é do Alain é do Alain, o que é da Isabelle é da Isabelle, não se mistura. Mas tem a chamada comum, que ela é geral, ela é genérica a todos. Vamos entender isso aqui, tá? Porque nós vamos chegar à questão também de vocação, que é bem interessante. Vamos lá. A igreja é o corpo de Cristo, composto de muitos membros, e todos devem contribuir para o seu desenvolvimento e edificação, mediante o testemunho, o conselho e a oração.
Para cada crente, o mestre preparou um trabalho certo quando o resgatou. Deus deu um chamado e um ministério diferente para cada um de nós. Escute aí. Deus deu um chamado e um ministério diferente para cada um de nós. Eu costumo dizer que no reino de Deus, tem muito trabalho para todo mundo. Quando você vê concorrência, é porque a visão de reino foi embora. Quando alguém tem visão de reino, vai entender: aqui tem trabalho para mim, aqui tem trabalho para todos. Mas quem não tem visão de reino, vai dizer: ei, o Kleber é meu concorrente. O Kleber é melhor do que eu. O Kleber prega melhor, o Kleber ensina melhor, o Kleber é mais consagrado. Tá aí o meu competidor, meu concorrente. Vou puxar o tapete do Kleber assim que ele menos esperar. Isso não é visão de reino. Isso é visão de mercenário, que olha o reino ao contrário, olha como sua própria propriedade. Alguém está me entendendo, gente? Isso é muito sério. Isso é sério. E isso está acontecendo porque não se está identificando chamada. Quem tem chamada, não vai se sentir ameaçado, porque o outro tem um ministério mais nobre do que o seu. Irmãos, eu fico feliz da vida quando vejo um aluno sabendo mais do que eu e até ensinando mais do que eu. Nós temos um aluno entre o médio e o bacharel que passou aqui conosco durante 2 anos seguidos. Deus começou a usar esse menino de uma maneira tão linda, tão linda, tão linda, tão linda, que eu comecei a orar: Senhor, tem alguma coisa diferente nesse rapaz. Senhor, fala comigo. E Deus falou: separa o Kleber para ser o primeiro professor da Academia Bíblica Bereia. E ele está ensinando, está revezando conosco entre o bacharel e o médio. Quando eu estou com a turma do bacharel, ele está no médio e vice-versa. Mas se destacou naturalmente. E Deus mostrou aos meus olhos: não, esse camarada é melhor do que eu. Esse irmãozinho é melhor do que eu. E ele ensina melhor do que eu, prega, a coisa assim linda, para a glória do Senhor. Eu não duvido que amanhã eu veja isso na irmã Angélica. E quando eu ver, eu não vou pensar 2 vezes. Eu vou chamar o irmão. Eu vou chamar o irmão Leandro, esposo dela. Irmão Leandro, vamos conversar aqui ao pé de ouvido. Sua esposa tem chamada para ensinar. Que é isso, irmão? E ensina melhor do que eu. Eu quero convidar a sua esposa Receba! para fazer um teste aqui conosco 3 meses. Se aprovar, ela fica. Se é a vontade de Deus. Eu me alegro quando eu vejo alguém com um potencial muito maior do que o meu. Eu fico feliz. É suspeito eu dizer isso que eu vou dizer, mas eu olho para o meu filho e ele é muito melhor do que eu em tudo. Não é porque seja meu filho, mas Deus chamou meu filho. Eu falo todos os dias para ele: Deus te chamou, camarada. Não, pai, esquece de mim. Não, eu esqueci de ti, tá bom. Eu sou suspeito, né? Por ser pastor, por ser teu pai, mas o teu pai lá de cima vai te dar um puxão de orelha com força e vai fazer você entender que você tem chamado. Só quem ouviu meu filho já pregar e ensinar vai entender o que eu estou falando. Eu fico assim. Ele se transforma. Pensa num camarada fechado, sério, sisudo, tímido, mas quando pega o púlpito, parece que o poder de Deus tem nele de tal maneira que ele muda. Muda da água para o vinho. Eu tenho orado muito pelo meu filho, para que Deus tire ele da cova. Eu todo dia falo: meu filho, sai da cova. Teu ministério é grande. Pai, eu sou filho de pastor, isso é perigoso. Tá bom, não toco mais no assunto. Só posso dizer o seguinte: oro por ti. Não estou pretendendo que você seja pastor, mas o teu chamado é grande, é muito grande. E ele não vai resistir, claro, é uma questão de tempo. Eu sei que Deus vai tirá-lo da cova. Tirando da caverna vai ser sério.
o que Deus, quero acreditar, vai chamar todos. Então, nós temos essa chamada de natureza comum, ela é para todos, mas aí vem a de natureza específica. Ó. Além da participação de todos, existem ministérios específicos para os quais há homens chamados por Deus. À luz das Sagradas Escrituras, essas chamadas sempre foram precedidas de marcantes experiências espirituais, pelas quais as pessoas foram capacitadas a colocar em um plano inferior todos os demais interesses. Estamos na página 8. Moisés, apesar de sua posição elevada e da instrução em toda a ciência do Egito, preste atenção nisso aqui, que isso aqui é tremendo. Moisés ficou 40 anos no Egito aprendendo toda a ciência do Egito. Por quê? Porque ele foi chamado para ser preparado para ser príncipe do Egito, para suceder ao faraó Sete I. Ele se tornou poderoso em palavras e obras, está lá em Atos 7:22. Os 40 anos como pastor de ovelhas no deserto contribuíram para torná-lo o quê? Manso. Porque ele estava sendo trabalhado primeiro no Egito. Aí ele pensa que aprendeu tudo. Aí Deus permite que ele mate, não é, um egípcio, obriga-o a fugir para o deserto de Midian, e ali no deserto Deus começa a trabalhar no caráter de Moisés. Gente, coisa maravilhosa. Deserto é lugar de bênção. Tem crente reclamando, me tira do deserto. Que tira do deserto? Faz a oração certa, pede graça para passar pelo deserto. E eu e você temos que passar pelo deserto. Ó, se alguém aqui está passando pelo deserto e está orando a Deus para te tirar do deserto, muda a tua oração. Essa oração não é certa, não, gente. Nós temos que passar pelo deserto. Pastor, está doendo, está seco o negócio, estou sozinho. Mas temos que passar, irmão. Se eu e você não passarmos pelo deserto, o nosso discipulado em Cristo não vai estar completo. Sério, gente, estou falando muito sério. Eu não sei com quem eu estou me dirigindo, mas tem alguém aqui que está reclamando, se queixando, tirando o cabelo para fora, dizendo, Senhor, me tira do deserto. Eu vou te dizer da parte de Deus, ele não vai te tirar do deserto. Ele vai te dar graça, autoridade, fortaleza, para você suportar. Está acabando, minha irmã, meu irmão, está acabando. Está apertadíssimo, tá à vontade de chutar o balde e jogar a toalha. Eu sei disso. Eu sei, falo com muita humildade. Já passei por 4 grandes desertos nos últimos 53 anos da minha vida cristã. E olha, cada um que eu passo, ou que eu passei, meu Jesus, minha esposa esses dias, prepara para o próximo, estou aqui. Que Deus me dê forças para aguentar o 5º, né? Porque são 4 bem fortes que já passamos, né? No período de quase 30 anos de casado, já passamos por 2 bem pesados. Mas eu posso dizer de cadeira e com muita humildade, até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer. No deserto você cresce. No deserto você aprende dependência. E no deserto você entende que esse livro aqui, ó, é uma prática de vida, não é uma teoria. É bom a gente aprender a palavra na teoria, mas melhor quando a gente pode praticá-la. Eu estou aqui só apresentando pontos teóricos, mas eu tenho certeza que Deus no dia a dia vai levar você a viver os pontos práticos, e dentre eles o deserto. Mas vamos lá. Entretanto, voltando a Moisés, só após a experiência da sarça ardente, escute isso e preste atenção, Moisés, só depois da experiência da sarça ardente, é que ele foi capacitado para a grande missão de libertar o povo israelita escravizado no Egito. Temos também os exemplos de Isaías e de Saulo no caminho de Damasco. Deixa eu fazer essa perguntinha. O que exatamente havia de comum entre o momento que Moisés está ali diante da sarça ardente, o momento que Isaías tem aquela visão horripilante no templo, e Saulo no caminho de Damasco? Esses 3 homens, estão me entendendo? Esses 3 servos de Deus, Moisés, Isaías e Saulo, tiveram algo em comum, algo
bem parecido, que a partir daquele ponto X, tchum, a chamada deles deslanchou. O que vemos de comum entre os três aí? Alguém nunca percebeu isso? Eles viram a revelação de Cristo, pastor? Tiveram uma experiência pessoal com Deus. Não adianta todo tipo de preparação escolar, acadêmica, teológica. Eu conheço gente que tem mais de 20 títulos de teologia, mas não tiveram até hoje uma experiência com Deus. Eu conheço um pastor em Connecticut, em Hartford. Você entra na sala dele, você não vê a cor da parede do escritório dele, de tanto diploma. Sério, irmãos, até hoje eu não sei que cor. Se é azul, se é verde, se é bege, é um diploma colado atrás do outro. 37. E eu fico perguntando, peraí, tem um negócio estranho aqui. É errado, pastor? Eu me pergunto, para que exibir tantos diplomas? E você conversa com ele, parece uma criança na fé. E é um homem de 74 anos. Hã? E às vezes eu tenho uma intimidade com ele, pastor fulano, tá faltando um temperozinho aí na sua vida. Ele começa a rir. Ah, pastor, não venha logo com essa conversa, não, tá precisando de um temperinho. E esse temperinho, sabe qual é? Experiência com o Espírito Santo. Ah, pastor, há 45 anos eu não sei o que é isso. O quê? 45 anos, ele não sabe o que é o impacto com o poder do Espírito Santo. E eu falei, papai, dá uma experiência nova para esse homem, mesmo com 70 alguma coisa. Irmãos, vai haver um momento que você e eu precisaremos ter uma experiência assim, ó, pá, com Deus. Não adianta, eu posso me preparar, posso estudar, posso fazer o que fizer, mas se eu não tiver uma experiência com Deus, Moisés preparadíssimo, mas a sarça foi a experiência que ele precisava. Isaías, segundo a história, ele era parente do rei Uzias, era primo, pertencia à realeza, coberto de privilégios, mas Isaías precisava ter uma experiência com Deus. Saulo, fariseu, criado aos pés de Gamaliel, dotado de todo o conhecimento da lei do Antigo Testamento. Mas o que faltava a Saulo? Um encontro com Jesus Cristo. Ei, quantos de nós hoje, agora, aqui, não me responda essa pergunta, ó, responda para si próprio. Precisamos de uma experiência nova com Deus para mudar da água para o vinho a trajetória da nossa caminhada. Não precisa me responder. Responda para si próprio. E a minha oração é essa: Senhor, dá-nos, porque eu estou no pacote, dá-nos uma nova experiência, aleluia, com teu Espírito. Dá-nos, precisamos dessa experiência. Tua filha Angélica precisa, tua filha Fernanda precisa, tua filha Pastora Darlete precisa, tua filha Célia precisa, aleluia. O casal Isabelle e Alain precisam. A irmã Daniela, tua filha lá no Brasil, ela precisa. Irmã Isabel precisa. Cléber precisa. Nós precisamos. E ai de nós quando dizemos, não preciso mais, já tive. Escutou o que você falou? Já tive. Mas precisamos renovar essa experiência aqui, hoje, agora. Que Deus pode dar essa experiência nova para você? Alguém crê? Alguém crê? Se você crê, vai acontecer. Um negócio bonito. Se você não crê, fica quietinho que não vai acontecer nada. Mas se você crê, e eu vou estar orando. A partir... Já comecei hoje de manhã, pedindo o seguinte: Senhor, dá uma experiência nova para cada um de nós na Academia Bíblica Beré, incluindo esse grupo da quarta-feira, porque Deus vai dar, irmãos. Se você crer e buscar, Ele vai dar. Aí você vai entender que o teu chamado estava na prateleira quietinho por bom tempo. E Deus vai reacender esse chamado. A chamada para o trabalho.
Essa chamada sempre comove o homem a sentir profundo amor pelas almas, sem pensar em recompensas materiais. Aliás, esta é uma condição imposta por Jesus, capacidade de vencer todos os obstáculos e de suportar os sacrifícios por esta causa gloriosa. Deus te chamou primeiramente para a salvação e segundo para ser o quê? Ganhador de almas. Vou repetir. Deus te chamou para a salvação. E segundo, ganhador de almas. Mas pastor, ainda não ganhei nenhuma alma. Nós estamos em 13 de setembro. Não ganhei nenhuma alma. E bom que você reconhece que não ganhou nenhuma alma. Começa a colocar o joelhinho no chão, rostinho no chão, e chorar, Senhor, até 31 de dezembro me dá pelo menos uma, ou duas, ou três, ou quatro. Mas eu fui chamado para isso, para resplandecer, para trazer a luz do Evangelho de Cristo e levar as almas aos teus pés. Pastor, Número 6. Eu tenho uma perguntinha sobre essa questão. Solte, por favor. Se eu posso lhe responder. Ganhador de almas. Presta atenção nisso, pastor. Exemplo, uma pessoa vai na igreja uma vez, aceita Jesus, se batiza, depois se desvia. Passa um ano sem vir. Vem um pregador de fora, a cria vai para a igreja, ali volta para Jesus. E ali já começa a contar como aquele pastor ganhou ele. E aí, quem ganhou? O primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto? E por aí vai. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, nos ensina um princípio espiritual lindo. Eu creio que vocês vão se lembrar do que eu vou falar agora. Presta bem atenção. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ensina um princípio maravilhoso, lindo demais. Foi o primeiro versículo que eu aprendi no dia seguinte à minha conversão. E como você aprende esses primeiros textos, você nunca se esquece. E qual foi o texto? Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem deu o crescimento. Eu plantei. Eu posso ter plantado a semente do Evangelho no coração do Kleber, um exemplo. Eu posso ter plantado a semente do Evangelho no coração do Alain. Mas quem regou? Qualquer um pode regar. Qualquer um pode chegar lá e trazer o despertamento da parte de Deus, trazer aquele sacudida da parte de Deus, mas quem dá o crescimento é um só, Deus. Aí não sobra isso aqui para ninguém, só para ele. E muita gente pensando, ele fez, ela fez nada. Só fez a obrigação que ela tinha que fazer. Pregar o Evangelho, porque o crescimento nenhum de nós podemos dar. Eu posso dar? Vocês podem dar? Quem dá o crescimento é Ele. Guarde isso. Eu plantei. Você planta. Todos nós plantamos todos os dias no coração de algumas pessoas e algumas vidas que estão próximas de nós. Mas lá na frente vem alguém que vai regar. Vai regar coração, vai regar com jejum, vai regar com amor, vai regar com acompanhamento, discipulado, vai pegar pela mão, pode não ser nem você, mas vai ser o outro. Mas e o crescimento? Quem vai dar? Eu? ABC? Ele. Hoje eu fico assustado. Tem pessoas que dizem, eu ganhei essa alma para Jesus. Tem certeza? Ganhou? Ou semeou, ou plantou. Essa expressão ganhar alma está um pouquinho estranha nos dias de hoje. Concorda comigo? Está um pouquinho estranho. Porque se é para ganhar, é para permanecer. E se não permanece, tem alguma coisa que está fora do lugar. Então, teríamos que mudar essa expressão. Não ganhador de almas, mas plantador da semente da palavra. É bem mais bíblico. Não existe na Escritura a expressão repetida ganhador de almas. Embora tenha a expressão ganhar almas, mas não ganhador de almas. Pescador de homens, sim, mas plantar a semente seria bem mais bíblico, concordo? Porque eu posso, vocês podem, cada um de nós podemos plantar a semente. O regar
Em algumas das vezes não cabe a mim, não cabe a vocês, mas o crescimento é Ele quem dá. Então vamos modificar um pouco essa terminologia, porque fica estranho, né? Eu ganhei aquela alma para Jesus. Seria mais humilde dizer, eu plantei a semente do Evangelho. Igual Mas é a Deus quem palavra do deu o crescimento. semeador, né, pastor? A gente Hein? foi jogando a semente nos terrenos ali. Exato, a parábola do semeador nos ensina isso com uma propriedade maravilhosa. E não se leva em consideração essa parábola. Você já observou? É a parábola que pouco é ensinada ou ressaltada nas igrejas. Se ensina tudo. Mas quando chega na parábola do semeador, fala-se muito pouquinho. Muito pouquinho, muito pouquinho. Por isso que se cria aquela ideia torcida que se ensina hoje, que dinheiro é semente. Mas não está escrito isso. Na Bíblia, dinheiro não é semente. E pior que tem pregadores famosos, lança aí a tua semente. Peraí, onde está escrito isso na Bíblia? Só existe um texto no Novo Testamento que Paulo faz a comparação. Só um texto, não existe dois nem três. Que é a segunda carta de Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Que ele usa a semente e a contribuição financeira como algo proporcional. Mas dinheiro na Bíblia não tem o símbolo de semente. Na Bíblia, semente é o símbolo da palavra de Deus. Cuidado, gente. Tem muito pregador bom aí levando o povo a torcer a escritura sagrada. De Gênesis ao Apocalipse, a expressão semente está ligada com a palavra eterna de Deus. Só tem um texto, um único, sozinho, isolado. Quer anotar? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, que Paulo faz simplesmente uma comparação a nível de proporcionalidade e nada mais. Querendo dizer, quem semeia pouco, colherá pouco. Isso chama-se proporcionalidade. Não é comparação ou símbolo. Já de Gênesis ao Apocalipse, quando você vê semente, 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 ela está ligada à palavra de Deus. Irmã Isabelle, por Pastor, favor. a pessoa planta semente, mas também tem aquele que é pouco falado na igreja, aquele que rouba, tira a semente daquele que plantou. Como a gente tem visto, é tão difícil ganhar uma alma para Jesus, mas é tão fácil perder uma. Como tem gente na igreja que dissemina tanta coisa para perder uma alma. Eu tenho uma pastora amiga minha, a pastora Diva, ela fala assim, Isa, como é difícil lidar com as pessoas. Eu tenho um fulano que ele mais tira a ovelha minha do que ganha a ovelha para mim. Então, assim, isso é pouco falado também, essa cautela, né, de não tirar aquela semente que está sendo plantada. Em vez da pessoa ir lá para a semente crescer, queima a semente. Eu tive um pastor de origem sueca, já falecido. Foi um dos meus 3 mentores na época do meu crescimento pós-conversão. Né? Pastor Antônio Gilberto da Silva foi um, pastor Walter Bíssigo foi o segundo, e eu tive também o pastor Niels Lawrence Wolfson, missionário sueco. O pastor Niels Lawrence Wolfson costumava a dizer o seguinte: levar uma alma aos pés de Cristo é uma tarefa pesada demais. E é muito fácil, através de um comportamento, de uma palavra mal colocada, retirá-la da igreja em questão de segundos, não de minutos. Por isso, para que isso seja evitado, precisamos, obrigatoriamente, ter em nossas igrejas cursos permanentes de discipulado cristão, tanto para obreiros, membros e estes novos convertidos, ou seja, para a igreja inteira. Então, ele nos ensinou que o curso de discipulado, ele obrigatoriamente deveria ser dado nesses 3 níveis. Níveis da igreja, número 2, níveis de obreiros, número 3, níveis de novos convertidos. Eu participei de 2 igrejas nos anos 70 e 80, que tinha esse tipo de trabalho nesses 3 níveis. Me pergunte, o número de desviados constatados ao final de 1 ou 2 anos nessas igrejas
Menos de 2%. Uau. Que incrível! Uau! Menos de 2%. Porque esses cursos eram dados 2 vezes por semana. Todas as terças e sextas, de 8 às 10 da noite. Gente, era uma coisa... Não estou falando do sobrenatural. Isso era o que Jesus fazia com os seus discípulos. Ele orientava os discípulos o seguinte: vocês vão plantar a semente da minha palavra. Quando o camarada se converter, vocês vão acompanhar a ele, vão dar de comer a ele, vão dar sustentabilidade espiritual até que ele amadureça, cresça e se mantenha firme. Quando vier as provações, os ventos, né, que vão vir para derrubá-lo, ele vai ter consistência, ele vai ter raízes. Sempre vai ter nas igrejas, sempre, irmã Isabelle, aquele camarada, como falou a pastora Diva, que ela, a família, a igreja, luta para levar os pés de Jesus, mas vai ter um lesado, isso aí não tem outra explicação, tem que ser uma pessoa lesada, vai fazer de tudo para tirar dos caminhos do Senhor. Sempre vai existir esses lesados. Eu falo com Congregando respeito... na mesma igreja, né, pastor? Vai entender. Não, Porque e se é obreiro, e se é Obreiro. obreiro, pior. E se é obreiro, pior. É, obreiro. Se é obreiro, pior ainda. E eu convivi em uma igreja onde um evangelista e um pastor eram campeões para tirar almas do caminho do Senhor. Campeões. Era impressionante. 10 aceitavam Jesus no domingo e 2 domingos depois, 7 eles mandavam embora. Meu Deus. Literalmente. Era um espírito maligno. Até que eu fiquei muito revoltado. Eu falei, não é por força, não é por violência, mas é pelo teu espírito. Aí eu e um grupinho de alunos da nossa escola dominical na época, vão entrar em jejum e oração para Jesus mandar esse espírito imundo embora. Porque esse espírito imundo está tomando força aqui nessa igreja e isso está estranho. O número de convertidos deveria se manter sempre fixo, mas não, é só 10% que se mantém no caminho do Senhor. E graças a Deus essa campanha saiu da nossa classe, atingiu as 38 classes de escola dominical que naquela época existiam naquela igreja, em questão de 4 meses, aquele espírito, era um espírito maligno que estava dominando aqueles 2 obreiros. Saiu. Como? Pastor, Eles saíram da igreja. só uma pergunta ainda dentro desse contexto, para não fugir. Assim, a gente fala de pecadinho, pecadão, que não existe e tal, etc. Porém, Provérbios 6, onde vai falar sobre as 7 coisas que o Senhor odeia, porém a 7ª sua alma abomina, que é a contenda entre os irmãos. Ali vem falando, né? Olhos altivos, línguas mentirosas, que o Senhor odeia, mas a 7ª, que é a contenda entre os irmãos, isso ele abomina. Então, pegando nesse texto, é algo que joga isso como se fosse em primeiro lugar. E ele está falando para os de dentro da casa, né? Ele não está falando para os de fora, ele está falando entre os irmãos. Então, é entre nós. Agora, anote aí, a Bíblia cataloga 3 pecados como os 3 terríveis. Uau. 3 pecados como os piores. Não tem essa de pecado, pecadinho, pecadão. Mas a Bíblia cataloga, deixa claro, esses 3 aqui, ó, é barra pesada. Quais seriam, na ordem, o pior deles? Vocês vão ficar de boca aberta. Qual é o pior de todos os pecados? Adultério, prostituição, lascívia. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Não, tem um que é o pior de todos. O número 1. O número 1. Calma, que A falta de perdão. apostasia. Não, o pior chama-se incredulidade. É o pior. Jesus bateu isso na tecla. Estude lá os 4 evangelhos, você vai descobrir. Saiu da boca do próprio Jesus. Nossa. Várias vezes. O pior pecado que existe é o da incredulidade. Eu lembrei daquela parte que Jesus disse assim: ô geração incrédula, até quando eu vou ficar no meio de vós? Aí está. Chegou em Nazaré, cidade que ele foi criado. E quando ele falou com Tomé? Tomé viveu com Jesus, aprendeu com Jesus, andou com Jesus. Exatamente. E não creu em Jesus. Olha que pecado. Exatamente. É um absurdo. É o pior pecado. Anotaram incredulidade. Agora, adivinha qual é o segundo? Pastor, mas a apostasia entra nisso também ou não?
É um pacote. A apostasia é tudo uma consequência de um dos três que eu estou mencionando. Primeiro, incredulidade. Adivinha qual é o segundo? O número 2. O número 2. Nossa, forte. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Rebelião. Rebelião. Porque a rebelião é como pecado de Pecado de feitiçaria. E a obstinação é como idolatria e culto a ídolos no lar. Rebelião é o segundo mais abominável pecado aos olhos de Deus. Primeiro, incredulidade. Segundo, rebelião. Terceiro, contenda. Nossa. Contenda. Os três estão interligados. E dos três sai apostasia, sai um conjunto pesado. Anotou Uau, aí? forte. O pior, incredulidade. O segundo, rebelião. E o terceiro, contenda. Gente, não tem esse de pecadinho, pecado, pecadão. Mas tem os três que são abomináveis. Deus aborrece. Deus faz, sai fora. Sai fora. O negócio está pesado. Tá? Então, que Deus nos guarde da incredulidade, pelo poderoso nome de Jesus. Que Deus nos guarde da rebelião e nos guarde da contenda, porque aí nós estamos em calça curta e feia. Vamos lá. Estou mudando um pouquinho, só a última pergunta aqui. Algo me chamou muita atenção quando o pastor falou uma coisa. Uma irmã, ela ganhou uma alma para Jesus no trabalho dela. Certo. E ela falou isso para o pastor. E o pastor falou assim, olha, não vale essa alma, se você não ganhar essa alma, se você essa alma não vir na igreja e não confessar Cristo aqui. Se ela não confessar Cristo na igreja, ela não vai ser salva. Pensei, gente, não está escrito isso, pastor. Eu ia fazer essa pergunta agora. Aonde está escrito isso? Então, com todo respeito, por favor, não me queira mal. Então, as vidas que Deus me permitiu evangelizar na prisão, no hospital. Tem certeza. Gente, eu já evangelizei, eu falo isso para a glória de Deus. No Brasil, eu era rato de prisão. Que isso, pastor? Amo evangelizar dentro de prisões. Aqui na América já fui em 4, e é complicado, aqui é bem complicado. Mas no Brasil era comum evangelizar em prisão. Eu tinha alegria de ver Jesus salvar uma pessoa de prisão perpétua. Por quê? Porque passava alguns meses, a pena era revista, e saía da perpétua e só ganhava mais 2 anos. Jesus é tremendo, gente. O camarada estava com perpétua, 9 assassinatos nas costas. Entrou para Jesus, abraçou Jesus, teve uma vida de transformação, recebeu uma pena de 2 anos. É possível uma pessoa da perpétua cair para 2 anos? Não, mas Deus faz isso. Deus muda as sentenças. Então, eu tive prazer de ver pessoas tendo uma experiência com Deus em prisões, em hospitais, tá? Nos lugares mais mirabolantes que você possa imaginar. Mas aonde está na Bíblia dizendo que tem que ser na igreja? Eu não vejo isso. Não existe, não é bíblico. É querer generalizar algo que não está específico dentro das escrituras sagradas. Deixa eu fechar essa parte aqui para a gente passar com a correção dos exercícios. Gente, falar de obreiro é complicado. Por isso que teremos 6 aulas, né? E vai arrepiar um pouquinho. Cada aula que vamos passar, o negócio vai passar um pouco mais forte. Chamada para o trabalho. Essa chamada sempre comove o homem a sentir profundo amor pelas almas, como eu já falei, sem pensar em recompensas materiais. Aliás, esta é uma condição imposta por Jesus. Capacidade de vencer todos os obstáculos e de suportar os sacrifícios por esta causa gloriosa. E eu fecho a número 6. A chamada divina, um desafio irresistível. A chamada divina manifesta-se na vida do candidato ao ministério antes de sua consolidação. Constitui para a pessoa um desafio irresistível a ponto dela nada temer, mesmo consciente das inúmeras adversidades que enfrentará em favor do reino de Deus. A chamada divina o inflama, a paixão pelas almas o domina, o executar a sua missão em qualquer circunstância proporciona-lhe a maior felicidade apesar de
tudo que sofrerá. Fiz 64 anos no último sábado, dia 2 de setembro. Quando eu completei 27 anos de idade, eu fui chamado ao ministério pastoral. Fui ordenado pastor aos 27 anos. Um pastor já falecido, chamado Coronel Jackson, me deu um abraço apertado, homem de quase 2 metros, e falou na beirinha do meu ouvido, no dia da minha separação a pastor, quando eu tinha 27 anos, isso é, há 37 anos atrás, né? Bem-vindo ao Ministério das Lágrimas, ao Ministério da Rejeição, do Sofrimento e das Pisaduras. Eu tomei um susto. Que é isso, pastor? Prepare-se. Dentro de um pouquinho mais de 30 anos, você vai valorizar as minhas palavras. Eu não precisei passar 30 anos, 5 anos já no ministério. Eu me lembrava dia e noite daquele homem. Meu Deus, será que eu vou aguentar? 5 anos eu já estou chorando. 5 anos eu já não estou aguentando mais. Senhor, tem certeza? Esse é o ministério que tu queres? E para a glória do Senhor, já 37 anos se passaram. Eu posso dizer, Ebenezer até aqui me ajudou o Senhor. Que difícil, gente. Que difícil. Não estou falando apenas do ministério pastoral, mas a vida cristã é para a gente determinada. É para a gente que tem convicção que Jesus te chamou. Hoje eu vejo, né, com todo respeito, crentes mimi. Ai, olha a luta, olha a tribulação, olha o problema, ai, qualquer coisa, deixa Jesus. Que isso? Jesus não merece a nossa ingratidão. Jesus não merece a nossa frouxidão. Isso é frouxo. Que isso? Os crentes de antigamente, aguentavam a barra. Acontecesse o que acontecesse, estavam lá, Senhor, eu não te solto por nada. Mas hoje, como é fácil, né, as pessoas soltarem Jesus, largarem Jesus, qualquer lutinha, qualquer tribulação, qualquer perseguição, de mim que me perseguiu. Que isso, irmãos? Isso falta de raízes, é falta de palavra para fortalecer a fé. Que Deus nos ajude a entender que quem tem chamada, agarre-se firme. Não importa o peso da luta. Quanto mais pesado, mais firme você vai ter a convicção do seu chamado, porque é um desafio irresistível. Na próxima aula, nós vamos continuar no ponto 7, a chamada e o preparo intelectual. Acredite se quiser, eu vou terminar dizendo isso aqui, ó. Acredite se quiser. Tem pastor que luta para não colocar os seus membros estudando a palavra. Não falo isso por nós sermos uma escola teológica. Eu visito muitas igrejas e ouço os pastores dizer, pastor, desculpe, respeito muito o senhor, mas eu nunca vou permitir um membro meu estudar em nenhuma escola teológica. Qual a razão, meu irmão? Me perdoe. Não é nada pessoal contra o senhor ou contra nenhum professor. É porque eu não quero que nenhum membro saiba mais do que eu. Porque se souber, vai dividir a minha igreja. Aí temos um problema. Tem insegurança com respeito ao seu chamado. Quem tem segurança do chamado nunca vai ter esse pensamento de não querer ver os seus membros crescerem na graça e no conhecimento. Isso é muito sério. Isso a gente vai falar na próxima aula, a partir do ponto 7, a chamada e o preparo intelectual. Vamos lá no fonezinho da apostila? Nos exercícios? Isso. Esses exercícios eu planejei-los de uma maneira um pouquinho diferente, porque geralmente os exercícios eles estão encaixando com o conteúdo da apostila, mas aqui eu fiz um pouquinho diferente. Eu levei para vocês pensarem, usar o chamado sentido comum e o sentido bíblico. Claro, você lendo o transcurso da apostila, você vai encontrar algumas das suas respostas e também os slides. Mas aqui eu fiz bastante diferente. Aqui eu estou forçando a você a buscar o verdadeiro sentido bíblico. Então vamos lá.
Se alguém aqui errar, não conseguir fazer, nós estamos aqui para ajudar. Mas aqui eu estou fazendo bem diferente, por ser uma matéria que vai exigir um pouquinho mais, né, de sentido comum, de raciocínio e de pesquisa bíblica. Vamos lá. Somente o bloco único, né, esse número 1, né, que vai de 1 a 10. Na próxima aula, nós vamos corrigir as 6 questões, certo? E eu dar uma outra aula, aí nós vamos corrigir a página 3 e a página 4. Então, hoje, vamos corrigir aqui. Rapidinho, já são 10 horas, vamos dizer assim, em 5 minutinhos a gente já elimina isso aqui. Assinale com o C para definir a alternativa certa e E para a alternativa errada. Ó, preste atenção. Número 1. O obreiro não deve se preocupar em evitar a linguagem própria ao seu ofício. Esta frase, ao seu ponto de vista e ao ponto de vista bíblico, parece ser correta ou errada? Errado. Errada, sem dúvida nenhuma. O obreiro deve se preocupar em evitar linguagem própria ao seu ofício, né? Conheço obreiros que falam palavrão de púlpito, não se assuste. Conheço obreiros que falam ponte que partiu, com todo respeito, lá do púlpito. Acredite se quiser. É uma coisa horrível. Meu Deus, tem que passar por um processo de libertação. Então, número 1, errado. Número 2, o obreiro deve ter cuidado com os gestos. Correto ou errado? Sem dúvida. Vai o obreiro fazer um gesto errado com o dedo errado, dá problema. Concorda comigo? Dá problema. Então, tem que ter muito cuidado com os gestos. Então, número 2, certo. 3, as 2 palavras-chave do relacionamento social de todo obreiro é obrigado e faz. Certo ou errado? Eu coloquei Errado. certo. Certíssimo. Certíssimo. Que bonito quando um obreiro diz obrigado, ou faça, com muita gentileza, com muito carinho. Então, número 3 está corretíssimo. Número 4, quando um obreiro se referir a um colega de ministério, não há necessidade que ele o faça com respeito. Certo ou errado? Errado. Errado. Tem que haver o respeito, porque aqui a frase diz, não é necessário que ele não faça com respeito. Então, tem que haver respeito. 4, errado. 5, o obreiro deve e pode agir de forma ditatorial. Ele tem que ser um ditador. Certo ou errado? Certo. Errado. Errado. Não, o obreiro não pode ser um ditador. Presta atenção no número 5. O obreiro deve e pode agir de forma ditatorial. Isso é certo ou errado? Totalmente errado. Deus não colocou os obreiros para serem ditadores. Então é errado. Nunca. 5, errado. 6. O obreiro deve única e tão somente avaliar o perfil de liderança de seus liderados ou subalternos, se ela está enquadrado no modelo bíblico. Certo ou errado? Certo. Certo, porque há necessidade de estar dentro do modelo bíblico. Número 7. Alguns diáconos exerciam também o ministério da palavra de acordo com o livro de Atos. Certo ou errado? Essa tá duvidosa, hein, pastor? Certíssimo. Ó, dou 50 pontos de bônus. Quem foram esses 2 diáconos? Alain, solta É Alain. Estevão e não sei qual outro lá. Ah, Jesus da glória. Não Eu só posso dar lembro pela isso. metade. Eu lembro Ai, também. vai lá, Kleber, solta, Kleber. Ai, Jesus da glória. Como? Esteve e Felipe? Estevão e Felipe. Kleber, vou te dar um beijo, Kleber. 50 pro Kleber. Oh, meu Deus. Estevão e Felipe. Vou te dar um beijo quando eu chegar aí. Vasco do Santo. Estevão e Felipe, 50 pontos para o nosso irmão Kleber para ficar feliz. Estevão está lá em Atos 6:8, Atos 7:1 a 60, e Felipe, para quem tem dúvidas, Atos 8:5. Parabéns, Kleber, está lendo o livro de Atos.
Está experimentado. Esse obreiro aí está forte. Então, letra C para o número 7, certo? 8. Dentre as várias funções dos diáconos, exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências é uma delas. Certo ou errado? Certo. Certíssimo. 8C, certo. 9. Paulo, quando escreveu a Timóteo e a Tito, enumera pelo menos 20 qualificações que os presbíteros e diáconos precisam ter. Certo ou errado? Certo. Certo. Basta você ler com atenção o capítulo 3 da primeira carta a Timóteo e o capítulo 2 da carta de Paulo a Tito. Aí você faz as contas, dão 26 qualificações. Porque são mais Pastor, de se 20, hoje né? os pastores for olhar isso, vai tirar mais da metade. Eu conheço uma igreja hispana aqui na Flórida, na cidade de Ocala. Eu vi isso há 5 meses atrás, fiquei de boca aberta. É normal as igrejas separarem e ordenar obreiros, correto? Eu vi essa igreja tem quase 400 membros. Desordenar obreiros. Nunca vi isso. Uma igreja que ela desordenou a 2 pastores, 5 evangelistas e 11 diáconos. Desordenou. Deu marcha atrás. Porque o ministério e a igreja chegaram à conclusão que eles não tinham chamada e que se equivocaram, erraram. Eu fiquei de boca aberta. Falei, uau, tem que ter muita coragem. Mas eles fizeram até dentro da Bíblia, porque eles citaram o texto de Paulo a Timóteo, de Paulo a Tito, sobre as qualificações dos obreiros. E eles disseram, igreja, nós erramos, nós não seguimos a Bíblia. Uou, eu coloquei a mão na cabeça, meu filho, pai, igreja corajosa, apoio corajosa nisso. Abraçou a Bíblia com força. E a igreja aplaudiu o pastor e o ministério pela iniciativa. Eu nunca vi isso. Pastor, mas pode fazer isso uma vez que um pastor é ungido, desungiu? Aonde eu vejo na Bíblia o contrário? Se a igreja está reconhecendo que cometeu um erro, tá entendendo? E que não seguiu as normas bíblicas, melhor dar volta atrás do que seguir com o erro, ou não? Porque a igreja reconheceu aqui que errou. E chamou homens sem chamado e sem preparo. Fala uma Claro que vez pode. ungido, será sempre ungido, né? Mas nesse Aonde caso, está escrito reordenado. isso? Aonde está escrito fala, isso? né? Que depois Aonde tá que o escrito óleo isso? desce, Aonde ungiu, está escrito ungiu. isso, de óleo descer? Não, é só no Antigo Testamento, no Novo não tem isso, não. Oh, cuidado! No Novo ninguém é ungido. É a imposição de mãos. É só para o Pastor, Antigo. e no caso, assim, uma pessoa se apresenta como pastor, É. e aí o pastor presidente não faz aquele check-up, né, de saber se ele é ligado à convenção mesmo ou não. Vai mais na fé da palavra da pessoa mesmo. E aí, lá Ok. na frente, ele descobre que a pessoa não tem cadastro nenhum. E aí o pastor acha que ele não pode reconhecer isso, porque já foi levado para a convenção, tudo e tal, Não, e pelo apresentado como contrário, pastor. pode e deve reconhecer o erro. Eu já participei da Convenção das Assembleias de Deus do Brasil e já deu meu voto de marcha atrás. Eu era odiado pela maioria dos pastores. Não tem esse negócio da volta marcha atrás. Ué, e aqui? Não vale? O que está escrito aqui não vale? Para mim, o que vale está aqui, ó. Se a Bíblia me diz que sim, pode, eu vou. Não tem essa de não dar marcha atrás. Melhor corrigir o problema agora do que estourar a igreja lá na frente. Eu acho Os que pastores hoje, me odiavam, pastor, porque eu apresentava aqui. Mas o problema é que os homens criam costumes, hábitos, que passam por cima da autoridade da palavra. E agora? Como é que fica? Como é que eu muda acho que isso? hoje, pastor, o mais normal que está acontecendo é os pastores sendo casados já. Os presbíteros, né? Aceita Jesus, separa e continua com o mesmo cargo. Eu acho que isso é o que está pegando mais pesado Isso na é uma nossa outra área. história que a gente vai falar lá na frente. Meus irmãos, vamos terminar nossa aula. Já passamos um pouquinho do horário, não era suposto passar, mas essa matéria esquenta, gente. Essa matéria é gasolina em cima de gasolina.
O Espírito Santo falou alguma coisa a você hoje através Faltou dessa a 10, palavra de pastor. Deus? Faltou a 10. Hein? Faltou a 10. 10. A irmã Angélica, falta 10, tá certo. Número 10. O termo irrepreensível está ligado tanto a não merecer censura quanto a ter uma boa reputação. Certo ou errado? Certo. Certíssimo. Recapitulando para quem perdeu. Número 1, errado. 2 e 3, certas. 4 e 5, erradas. 6, 7, 8, 9 e 10, corretas. Perfeito? Conferiu aí? Próxima aula, você vai apresentar, nós vamos corrigir, assinale com o único X para afirmar a única alternativa correta. Temos aí 6 questõezinhas, 6 questões facinhas, tá? Não tem cabeça dura para não responder essas perguntas, tá? Vai lá no Google, se tiver dúvida, pega a apostila também e vai nos slides, porque as respostas não são complicadas, é só você encontrar a única alternativa e aquela que você considerar correta, coloca o xizinho. Deus falou algo para nós nesta noite, eu tenho certeza disso. Se não falou, a minha oração é que fale com você com profundidade, tá? Falar de obreiro é difícil, mas necessário, porque eu e você estamos aqui, né? Não para mudar as coisas do dia para a noite, mas para sermos influencers, ou seja, influenciadores de uma geração que, infelizmente, está um pouco distante, né, deste princípio bíblico do que é ser um obreiro. Que Deus faça de você, de cada um de nós, obreiros aprovados e bem formados na sua gloriosa palavra. Vamos agradecer a Deus em oração? Obrigado, irmã Angélica, irmã Fernanda, pastora Darlete, irmã Célia, tá aí a nossa nova aluna, fresquinha como alface, né? Mais fresca do que ela, impossível. Está começando hoje, vai abraçar essa causa juntos até o final. Obrigado, casal 40, né? 20 mais 20, Isabela e Alain, graças a Deus, corre para lá, corre para cá, mas eles aparecem. Irmã Daniele, Kleber, irmã Isabel, que hoje teve algumas pequenas dificuldades, mas amém, Deus abençoe, entendemos perfeitamente. Próxima aula, acreditamos que irmã Isabel já vai estar aí na telinha. Deus abençoe a todos, vamos orar agradecendo ao Senhor, nosso Deus. Vamos pedir pastora Darlete nos levar a Deus em oração, agradecendo, né, por essa aula e pedindo com que o Espírito Santo ministre mais fortemente conosco na próxima aula do dia 20 de setembro, se Deus quiser. Pastora Darlete, com a palavra de oração, agradecendo. Amém. Amantíssimo Deus, mais uma vez estamos na tua presença para te agradecer por esta Aleluia. oportunidade maravilhosa que tu tem nos concedido de estarmos aqui, Senhor, aprendendo de Ti, aprendendo a Tua palavra, Senhor, Glória a Deus. através do nosso pastor, Jesus querido, professor Luiz Prestes, que o Senhor continua abençoando ele, Aleluia. dando ele todas as vitórias, que ele continua sendo, Pai, este professor, Senhor, Senhor, nos ensinando, Jesus, que o Senhor tem, Pai, chamado ele para nos ensinar, Papai. Somos gratos ao Senhor pela vida dele, pela vida da família dele. Senhor, meu Deus, abençoa cada um de nós também, Pai, os alunos, nós que estamos aprendendo com ele. Deus, que o Senhor continue nos abençoando, Senhor, nos dando sabedoria, Senhor, que possamos cada dia aprender mais e mais de Ti. Pai, tudo para a glória e honra do nome do Senhor. Somos gratos ao Senhor. Senhor, nos dê uma noite em paz, de descanso. Meu Deus, nos guarde e continue nos abençoando a cada um de nós, não só hoje, mas em todo para sempre. Amém. Amém. Muito obrigado. Deus os abençoe. Os alunos que já procederam com o seu pagamento do mês, muito obrigado. Aqueles que ainda não fizeram, está em tempo, até o dia 30, está de boníssimo tamanho. Nosso lema, para terminar a nossa aula, seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade.
seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. É disciplina. necessário que ele cresça É é necessário necessário que ele que ele cresça, cresça e que eu, ó, diminua. que eu e eu diminua. É diminua. necessário que ele cresça É É e que necessário eu, que ele cresça diminua. que e eu, eu ó, diminua. É diminua. necessário que ele É cresça É necessário que necessário que ele ele cresça, cresça e que eu, que eu, ó, diminua. e eu diminua. diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a Honra e glória a glória. e o poder. Muito obrigado, ó. Amém. Beijo no coração de cada um de vocês. Boa noite, bom descanso. Semana abençoada, semana vitoriosa. Próxima quarta, dia 20, ó, agarradinhos aqui conosco na santa e gloriosa palavra de Deus. Obrigado a todos. A paz do Senhor. Próxima quarta de volta, em nome de Jesus. Muito obrigado. Daqui a pouquinho aula gravada. Daqui a pouquinho aula gravada lá do grupo.